Pode sentar, por favor. Tudo bem, meus queridos? Sim ou não? Estão tudo na bênção, né? Então vamos à lição da família, quarto mandamento da família. A lição 4, que é sobre a gratidão. Sejam agradecidos. Baseado em Colossenses 3, versículos 14 e 15. O que diz lá em Colossenses 3, 14 e 15? Diz assim: sobre tudo isto, revestivos do amor, que é o vínculo da perfeição. Então a Bíblia começa dizendo que temos que nos revestir, nos encher, completar toda a nossa vida com o amor, que é o vínculo da perfeição. Então, para que a família esteja unida e abençoada, tem que ser revestida com o amor. O amor é Deus. Nós não podemos descartar Deus de maneira alguma. Se eu quero ser abençoado, se a minha família quer a bênção de Deus, precisa ter o amor de Deus, que é o vínculo da perfeição, que é como se fosse uma cola, né, que une todos. E ele diz mais: a paz de Deus, para a qual também fostes chamados, em um corpo domine o vosso coração. A paz de Deus também é indispensável, uma coisa que não pode faltar é a paz que vem de Deus, né? E diz mais: e sede agradecidos. Outra coisa que ele fala: sejam agradecidos. Porque uma pessoa grata, uma pessoa que tem gratidão no coração, ela dá valor ao que ela tem, ao que ela recebeu. O ser humano tem esse costume, né? Ele mal agradece aquilo que recebeu, ele já quer outra coisa. É mais ou menos como você compra um celular de última geração, lá o iPhone 17 Pro Max. Aí, de repente, daqui a alguns meses sai o 18 Pro Max Ultra Mega Blaster. Aí você olha para o seu 17 e fala assim: esse é bom, mas tem outro melhor, né? Você já começa a olhar com certo desprezo. Quer dizer, o ser humano sempre tem aquele afã de querer algo novo, de querer algo mais e mais e mais e mais, de viver novidades, né? Mas, para que tenhamos mais de Deus, é necessário nós termos essa gratidão no nosso coração. Às vezes nós não recebemos mais porque falta justamente isso. Nós somos ingratos. Veja o povo de Israel: eles acabaram de sair do Egito, passaram pelo Mar Vermelho e se depararam com a primeira crise, primeira provação, que foi as águas de Mara, as águas amargas. O que eles fizeram? Eles deveriam ter falado assim: peraí, quando nós clamamos, Deus nos ouviu, nos respondeu, nos tirou do Egito, fez as maravilhas que Ele fez, então vamos continuar seguindo a mesma receita. Mas não. Eles agiram com ingratidão. Eles começaram a murmurar, a reclamar. A forma que eles estavam fazendo é como se eles duvidassem que Deus fosse capaz de ajudá-los. A ingratidão faz com que a pessoa ela despreze o que ela já tem. Então veja a lição, o primeiro tópico aqui. Diz assim: a gratidão é uma atitude natural de quem conhece a Deus e provou do seu amor. Então, naturalmente, quem conhece Deus e provou do seu amor deve ser grato. É natural. A consequência de provar o amor de Deus é a gratidão. E diz aqui: o verdadeiro conhecimento do Senhor e a fé genuína em Jesus nos levam a uma vida de gratidão. Então nós temos que agradecer. O pastor Jaime de Amorim Campos costuma dizer assim: olha, eu estou tão satisfeito e feliz com a salvação que Cristo me deu. Ele falando que tirou ele da bebedice, né, da bebedice, tirou ele do mundo, do alcoolismo, e o salvou, libertou daquela depressão, daquele desejo de morte. Então ele disse: olha, se a partir de hoje Deus não fizer mais nada na minha vida, eu já me dou por satisfeito.
Quer dizer, a gratidão tamanho por Deus ter tirado ele daquela situação. Mas é claro, Deus é bom e a sua bondade dura para sempre. Mas nós temos que ter tamanha gratidão que, se Deus não fizer mais nada, nós já recebemos o suficiente para viver grato pelo resto da vida. Amém ou não? Quem já recebeu a salvação aqui? A maior bênção do Evangelho qual que é? A salvação. Então você já foi abençoado com a maior de todas as bênçãos. Já era motivo de nós vivermos gratos a Deus. E é claro, se nós formos gratos, Deus vai dar muito mais no que diz respeito à vida e à piedade, para que você viva bem nessa terra. Então, continuando aqui, diz assim: é comum encontrarmos pessoas reclamando do tempo, da comida, do trânsito, do emprego, do salário que recebe, da família, enfim, de tudo. O povo de Israel, quando o Senhor o libertou do cativeiro do Egito, mostrou-lhe grande ingratidão a Deus, mesmo depois de terem visto tantos milagres. Idolatria, prostituição, tentaram, murmuraram contra o Senhor. Por tudo isso, aquela geração pereceu no deserto. 1 Coríntios 10, do 5 ao 11. O que diz lá? 1 aos Coríntios 10, do 5 ao versículo 11. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto, e essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Então eles são prova viva do que não se deve fazer, e a consequência de quem desobedece a Deus. Que mais? Não os façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer, a beber, levantou-se para folgar, e não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23 mil, coisa séria, né? E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. Não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Versículo 11. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figura. Estão escritos para quê? Para aviso? Então estão escritos para nos advertir. Olha, se nós fizermos a mesma coisa, nós vamos obter os mesmos resultados. A gente vê aí na televisão tantas catástrofes, desgraças, mortes em série, né? Esses dias morreram aí 126 mil pessoas de uma vez só, não é? Mas aqui, quantas morreram? 23 mil. E isso serve como, né, um exemplo negativo, que se a pessoa desobedecer e viver na prostituição, nos vícios, na criminalidade, na rebeldia, qual que é o salário do pecado, irmãos? A morte. Mas pelo contrário, se nós vivermos na vontade de Deus, nós teremos vida, e vida com não só uma vida longeva, não uma vida longa, mas uma vida abundante, uma vida com qualidade. Então tudo isso serve para exemplo nosso, como está escrito aí, aviso nosso, é um alerta. Se nós seguirmos o mesmo exemplo, vamos ter o mesmo resultado, tanto para o bem quanto para o mal. Agora vamos continuar aqui na lição. Tópico 3 aqui, né? Ora, tudo isso sobreveio como figuras, estão escritas para aviso nosso, para que já são chegados os fins dos séculos. Misericórdia. Devemos vigiar para não irmos pelo caminho da carne, como eles foram. Aquele, pois, que cuida estar de pé, olhe para que não caia. Versículo 12, 1 Coríntios 10, do 11 ao 12. Pedir e agradecer. Então, nós não podemos só saber pedir, mas também devemos agradecer. E como pedir?
Veja só, não estejais inquietos por coisa alguma. Inquietude é ansiedade, né? Não fique ansioso por coisa alguma, mas antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Então tudo que você quiser ou precisa, você tem que falar, tem que apresentar a Deus, né? Conhecidas diante de Deus pela oração. Então pedir tem que ser com a boca. A verbalização, você verbalizar, você pedir, né? A pessoa fala, não pastor, eu estou pensando positivo aqui, e eu creio que Deus ele vai me abençoar, porque eu estou pensando muito, faz até assim, né? Só falta sair fumaça, né? Tanto queimando neurônio, tanto que está pedindo, mentalizando. Não. A condição de Deus é essa, aquele que pede, e pede como? Com a boca, não é verdade? A não ser que você tenha, por exemplo, problema na fala. Aí você pode, Deus permite que você use a linguagem, mas se não tem nenhuma dificuldade, você pode verbalizar. Então tem que pedir. E como pedir? Ele diz aqui, com oração e súplicas. Eu falo de uma forma bem simples, né, que a súplica é como um pedido humilde. É uma oração com humildade. Nós temos que ter humildade para chegar diante de Deus e pedir. Às vezes nós chegamos de uma forma arrogante até, prepotente. Às vezes a pessoa, ela estraga a vida dela, né, durante muito tempo. Aí ela vai na igreja, vou lá para o pastor fazer uma reza. Eu vou lá para o pastor fazer uma prece poderosa, que aí a minha vida vai mudar, ó. Eu estraguei a vida 30, 40, 50, 60, continuo estragando, mas aí eu acho que se eu pedir uma oração para o pastor, se eu oferecer minha cabeça para o pastor pôr a mão na minha cabeça e orar por mim, tudo vai se resolver da noite para o dia. Não. A súplica é um pedido de humildade. A súplica é você se achegar diante de Deus em oração e dizer, Senhor, se eu estiver errado, e aonde eu esteja errado, o Senhor me mostra. O Senhor me ajude a tomar as decisões que eu preciso tomar. Porque tem decisões que é difícil, sim ou não? Já pensou? Está aqui alguém na frente, um exemplo, não tem ninguém aqui, mas está aqui alguém que está no adultério. Aí vem a palavra, você abre a palavra e prega que adultério é pecado, que pode levar à morte, pode levar ao inferno, pode destruir a vida da pessoa, pode fazer ela cair em maldição, que Deus não se agrada com isso, que o diabo tem acesso para agir se a pessoa ficar desse jeito. Quer dizer, aí a pessoa ela vai dizer, pastor, mas não é fácil. Já o envolvimento é tão grande, já é coisa de muito tempo, não é uma decisão fácil, é difícil, mas é necessário. Então a pessoa que suplica, ela pede a ajuda de Deus para poder resolver aquele problema. Pede força, sabedoria, condições de se desvencilhar daquilo. Amém, meus irmãos? Então tem que pedir, né, oração, tem que suplicar humildemente, com toda a humildade, com reverência, reconhecendo que sem Deus você não consegue, suplica, se humilha, e no final ele diz aqui, com ações de graça, ou melhor traduzido, com agradecimento. Então você já tem que saber, fale, coloque tudo diante de Deus, se humilha, pede ajuda, e quando Deus resolver, agradeça. E como que eu agradeço a Deus? Como que eu ajo com gratidão? Aí eu dizendo, Senhor, obrigado. Não é só isso. Você pode sim dizer para Deus obrigado, glória a Deus, aleluia, mas usar os mesmos meios de comunicação que você usou para reclamar. Os muros de lamentação não é mais lá em Israel, né? O muro da lamentação qual que é? É a rede social. A pessoa está com um problema, ela posta lá, ninguém me ama, ninguém me quer, está difícil, e começa então aquela lamúria, aquela lamentação, e começa a reclamar, começa a expor a sua intimidade, muita coisa.
Aí, pela misericórdia, pede ajuda, se humilha, entende o propósito de Deus e Deus ajuda, e o problema é resolvido. Será que a pessoa vai usar o mesmo meio de comunicação para testemunhar? Será que ela vai ligar para todo mundo, né, que ligou, reclamando da vida, vai ligar também testificando que Deus fez a obra? Quem está entendendo? Então, o que eu tenho que fazer? Agradecer. Aproveitar, por exemplo, numa reunião, por exemplo, a igreja no domingo, por exemplo, pela manhã, a igreja cheia, na Santa Ceia, a igreja cheia, um culto especial, dizer, irmãos, eu quero contar para vocês como é que eu estava, então eu orei, eu supliquei, eu me humilhei diante de Deus, Deus me deu a direção, eu fiz conforme Ele me orientou e eu estou curado, estou liberto. Estou abençoado. Resolvi o problema que eu estava enfrentando. Isso é agradecer. Lembra da mulher hemorrágica? Como é que ela adquiriu fé? Ouvindo falar de Jesus. Ela estava ali, por perto, de repente alguém falou de Jesus, muito provavelmente falou que Jesus curava. Talvez alguém falou, rapaz, tem um tal de Jesus aí, diz que tocaram nele e foram curadas. Acendeu uma lâmpada na cabeça dela. Ah, é? Quer dizer, então, que se eu apenas tocar, eu sararei. O Espírito Santo começou a ministrar no coração dela. Se eu apenas tocar, eu sararei. Toca nele que você vai sarar. Você não ouviu a pessoa falar? Aí ela é curada e Jesus pergunta, quem me tocou? Até os discípulos falaram, mestre, o senhor vê que a multidão te aperta, poderia ser qualquer um. O que Jesus estava querendo com aquilo? Querendo que ela testemunhasse, que ela falasse assim, olha, que ele dissesse, né, ó, você não ouviu falar de mim? Sim. Não foi a maneira de você ter recebido fé? Sim. Agora passe isso adiante. Assim como você ouviu falar de Jesus, adquiriu fé, fale dele também para outras pessoas. A melhor forma de gratidão a Deus é testemunho, amém? Testemunho. Faça lá um almoço, um café da tarde, um lanche da tarde, um jantar, uma reunião de família, faz um bolo com café, chama todo mundo. Eu falei, eu não quero ser intrometido, não quero que você fique chateado comigo, mas hoje em dia tem festa para tudo, tem tal do mêsversário, não tem? O bebezinho nasce, aí vamos comemorar o primeiro mês, depois o segundo mês, e vai. Tudo bem, cada um tem o seu desejo, o seu propósito, tendo dinheiro faz o que quiser, pode até botar fogo no dinheiro se quiser. Mas, irmão, nós devemos também, com as coisas de Deus, usar desse meio, reunir todo mundo. E pessoal, vocês lembram de mim que eu estava pedindo emprestado para todo mundo? Pedindo dinheiro para todo mundo, que eu estava endividado, que eu estava enrolado, mais que 12 cobras num balaio. Pois é. Fiz uma campanha na igreja, eu pedi ajuda para Deus, eu supliquei, Deus me revelou o que eu precisava saber, eu fiz e estou abençoado. A porta se abriu. Quer dizer, ações de graça. Nós não agimos com gratidão. Ação de graça é você agir com gratidão no coração. Então aqui na lição, continua dizendo, olha só. Diz assim, o Senhor está pronto a nos atender, não importa o quanto você esteja distante do Pai. Isso aconteceu com os 10 leprosos, de Lucas 17, do 11 ao 18, que gritaram por misericórdia, né? Os leprosos que à distância pediram ajuda para Jesus. E Jesus então fala para eles assim, por que eles à distância? Porque se eles se aproximassem, eles poderiam ser mortos, eles eram imundos. Então Jesus, que era puro, não podia se aproximar, por mais que se ele quisesse, ele aproximaria. Mas Jesus falou assim, olha, ide, vão e se apresentem ao sacerdote. Por quê? Porque o sacerdote era o examinador.
Assim como ele examinava a lepra, falou: ih, rapaz, isso é lepra mesmo, hein? Então, a partir de agora você vai ficar excluído da sociedade, você não vai poder conviver mais com a sua família, você vai ter que viver isolado no leprosário com pessoas com a mesma doença que você. Nunca mais você vai poder conviver em sociedade. Pessoa que triste, né, pessoal? Viver sem família, sem amigos, né? Era uma sentença praticamente de morte. E o examinador, que era o sacerdote, quando havia cura, ele também testificava: não, você está curado, o milagre aconteceu. A Bíblia diz que os 10 leprosos, indo a caminho em direção ao sacerdote, foram curados. Os 10 leprosos, todos os 10 foram curados. Mas Jesus exalta a atitude de um só, que voltou para agradecer. Olha para você ver a proporção de gratos: 10%. A cada 10, um age com gratidão. A cada 10, um age com gratidão. Que eu e você façamos parte desse grupo seleto de pessoas agradecidas. Sabe por quê? Porque o grato, ele recebe mais. Quem quer receber mais de Deus aqui? Deixa eu ver, diga amém. Então, continue agradecendo. O ingrato, ele recebe a bênção, mas se ele não continua com Jesus, eu falo assim, na primeira esquina da vida, o diabo toma dele. O diabo vai roubar aquela pessoa, mais dia ou menos dia. E mais o pior, ainda que ela não seja roubada, que ela conviva com saúde o resto da vida, ela vai perder o melhor da festa, que é a salvação. Porque para esse um aqui que voltou para agradecer, Jesus disse que a fé dele havia salvado ele. Então ele recebeu muito mais que a cura, ele recebeu a salvação. E concluindo, diz assim: certo erguer a voz e clamar pela misericórdia de Deus, mas isso não significa simplesmente aumentar o volume da voz, e sim uma demonstração de fé que se emprega neste ato. O fato de Jesus ter ouvido aqueles leprosos demonstra que ele não deixou de ouvir os seus. Não há ninguém excluído do amor divino. Porém, os pecados cometidos por uma pessoa separam de Deus e impedem o Senhor de ouvir os pedidos dela. Isaías 59, verso 2, olha só: as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e encobrem o vosso rosto para que não vos ouça, né? É o que diz Isaías 59, 2. Então, se você tem praticado alguma transgressão, peça perdão ao Senhor. Lembra que eu falei no início? Oração e súplica. Não esqueça de, não, além de orar, suplicar. Tá? Não adianta ser arrogante, achar que mesmo estando no erro, Deus vai te abençoar. Apesar do erro, Deus vai te abençoar. Não. Se eu estou no erro, a maior bênção que Deus vai me dar é o perdão. É a santificação. E após a santificação vem as demais coisas, né? E diz aqui, onde paramos? Ao responder à oração daquele grupo, Cristo nos mostrou que atende a oração individual, familiar, de um grupo ou de toda a comunidade. O segredo é orar. Não importa a forma, ou se alguém tem uma multidão ao redor, ou está totalmente só, né? Então você pode orar sozinho ou acompanhado de uma multidão. Problemas de relacionamento familiar, desempregado ou cheio de dívidas, ou no caminho do erro. A solução é gritar pelo Senhor, que por certo irá lhe responder. Perceba um detalhe: resposta nem sempre é a obra feita. A resposta é, às vezes, Deus lhe mostrando o que tem que ser corrigido, o que tem que ser mudado, o que tem que ser tirado. Amém? Então, quando você pede para Deus lhe responder, Ele vai responder, né? O objetivo dele é dar um resultado positivo, mas Ele vai primeiro mostrar o caminho para aquele resultado. Se é o caminho do perdão, Ele vai dizer: ó, você tem que se acertar.
Você tem que reconhecer o erro, você tem que mudar isso. Mas ele vai responder, com certeza. E concluindo, quando se viram sãos, aqueles homens se alegraram. Porém, apenas um deles voltou para dar graças a Deus. Deixar de ser grato a Deus é fechar o coração dele para novos pedidos, né? É você fechar o coração de Deus para quando você fizer novos pedidos. A forma, ou se alguém tem uma multidão, perdão, eu pulei aqui, né? A falta de gratidão tem sido comum em muitas vidas que foram milagrosamente restauradas. Bom seria então que quem foi abençoado fizesse um culto de ações de graça, que eu disse no início, né? Tem o mêsversário, tem lá, por exemplo, como é que chama mesmo, quando a pessoa está grávida? Chá revelação, não tem? Né? Vai descobrir se é rosa ou se é azul, aí está, pá! Né? Vocês já ouviram como é que fala? O chá revelação de Natal. Aí puxaram a cortina lá, estava a árvore de Natal cheia de borboleta rosa, quer dizer, até criatividade. Amém, como eu falei, cada um vê o que é melhor para si. Mas aqui fala também, olha, podemos fazer um dia especial, uma ação de graças por aquilo que Deus fez, pela cura, pela libertação, né? Pelas portas abertas. Então, não apenas para propósito pessoal, mas também para engrandecer o Senhor. É a oportunidade. Aí você fala, pessoal, eu quero dar uma palavra para vocês, faz um culto, um louvor, uma oração, e com isso Deus faz a obra na sua casa. Amém? E terminando, diz assim, bom seria então que quem foi abençoado fizesse um culto de ações de graça, convidando os amigos, parentes, para testemunharem o que o Senhor realizou na sua vida, na vida dessa pessoa. Jesus sabia o que tinha feito, por isso perguntou pelos 9 mal agradecidos. Ele espera a mesma coisa de todo aquele que foi abençoado. O que ele espera? Gratidão. O mestre abençoou o homem que voltou para agradecer, dando-lhe a maior de todas as bênçãos, a salvar. Lucas 17, 19. Os outros só ficaram com as bênçãos. Todavia, quem foi grato recebeu a garantia eterna de estar ao lado do Salvador. Então, mais do que a cura, a salvação tem que ser almejada por nós, amém? Mais do que uma porta aberta. Tem gente que faz campanha. Vou na igreja fazer campanha 7 semanas de oração para conseguir um emprego. Consegue um emprego e some da igreja. Aí você vai atrás, irmão, você sumiu da igreja. Ah não, aqui agora eu estou trabalhando muito. Como assim? Até falei com uma irmã, brincando, né, mas com um fundinho de verdade, né? Eu falei, minha irmã, faz um bom tempo que eu não vejo a senhora na igreja. Ah, pastor, eu estou trabalhando muito e não dá tempo de vir na igreja, né? Eu falei, mas a senhora lembra que eu pedi a Deus na oração, junto com a senhora, para Deus abrir essa porta? Como é que Deus vai dar alguma coisa que vai afastar a senhora de Deus? Foi, então vamos orar para Deus fechar essa porta, para a senhora perder o emprego? Não, pastor, está amarrado. Eu vou vir mais. Quer dizer, dá para se esforçar, né? Então a bênção não pode virar maldição, né, pessoal? Tem gente que a bênção vira maldição. Faz campanha para conseguir. Quando consegue, vira as costas para Deus. Perde o melhor da festa, que é a salvação, né? E diz aqui, os outros só ficaram com as bênçãos, todavia, quem foi grato recebeu a salvação, recebeu a garantia eterna de estar ao lado do Salvador, né? A salvação. Os registros bíblicos têm o propósito de nos ensinar a ajudar e andar no caminho de Deus. Portanto, leve ao Pai sua petição, mas também a sua gratidão, basta para nós. Então agradeça e seja grato. Não saiba só pedir, mas saiba também agradecer.
Não saiba só criticar, né? Apontar defeitos, erros ou falhas, mas também agradeça, e você vai receber muito mais. Vamos orar? Fique de pé em nome do Senhor Jesus. Segure nas suas mãos a folha na qual nós vamos dobrar os joelhos. Nós estamos em aliança com Deus até o final deste ano, um compromisso. Assim como Deus abençoou Abraão e a sua descendência, Deus fez uma aliança com Abraão, Deus fará também uma aliança com você. Feche seus olhos, oremos ao Pai, os olhos fechados, mas o coração aberto. Nosso Deus e nosso eterno Pai, hoje nós aprendemos a respeito da gratidão, e como isso é importante, meu Pai, e muitas vezes deixamos, ó Deus, de lado essa atitude tão importante. O Senhor nos mostra sobre os 10 leprosos, todos foram curados, mas somente um voltou para agradecer. E o Senhor perguntou: onde estão os 9? E hoje não é diferente, meu Deus. Há muitas pessoas que vêm à igreja e pedem oração, pedem emprego, pedem cura, pedem vitória, pedem favores, mas acabam perdendo o mais importante, que é, meu Deus, a salvação eterna. E se nós formos gratos, nós vamos sempre nos lembrar que foi o Senhor quem realizou aquela obra. E todos aqueles que um dia nos viram e nos ouviram reclamando, murmurando, lamentando, meu Deus, chorando de dor, irão dizer: Deus fez a obra na sua vida. Deus vai ser glorificado e exaltado por esta maravilha. Senhor, perdoa os nossos erros, ó Pai, e dentre eles a ingratidão. Meu Deus, passa na nossa vida do dia que nós fomos gerados até o dia de hoje, e que toda a ingratidão, toda a insatisfação, meu Pai, que nós demonstramos durante toda a nossa vida, apaga as nossas transgressões por amor do seu nome. Perdoa, meu Deus querido, o nosso erro, a nossa falha. Quantas bênçãos o Senhor já fez. Oh, meu Deus, olha quanto o Senhor nos fez avançar, e nós muitas vezes nem sequer agradecemos a cura, agradecemos, ó Pai, o crescimento, meu Deus, agradecemos tantos livramentos que o Senhor já nos deu, e nós queremos mais. A carne é insaciável, o ser humano, meu Deus, é insaciável, deseja mais e mais e mais e mais, porém, meu Deus, se esquece de agradecer, se esquece, meu Deus, de testemunhar. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda a testemunhar as tuas maravilhas pela rede social, pelo telefone, pelo WhatsApp, oh meu Deus, pelos meios de comunicação, por pessoas que nos visitam, que nos conhecem, meu Deus, que nos rodeiam, pessoas que nos viram reclamar de dores, pessoas que nos ouviram contar as doenças que nós enfrentamos, pessoas que souberam de crises que nós passamos, mas quando o Senhor dá a solução, as mesmas pessoas não ouvem de nós o glória a Deus, não ouvem de nós, meu Deus querido, a atribuição, dizendo: o Senhor me ajudou, eu clamei, eu supliquei, o Senhor me ouviu e me abençoou, e agora eu estou aqui para agradecer, agora eu estou aqui para dizer que o Senhor valeu a minha fé, para dizer que o Senhor me atendeu, que o Senhor me tirou do lamaçal, que o Senhor me tirou das drogas, que o Senhor me tirou, meu Deus, dentre as malhadas, oh meu Deus, que o Senhor me tirou, Senhor, do deserto, que o Senhor me tirou das águas amargas, da vida errada, e de tantas situações, meu Deus, que somente o Senhor poderia ter realizado. Nos ajuda, meu Deus, a contar, meu Pai, quão bom é o Senhor, quão grande é o nosso Deus, e certamente o coração do Senhor estará sempre aberto, estará sempre pronto a nos oferecer muito mais, a nos fazer, meu Deus, desfrutar
desfrutar das tuas maravilhas, da vida abundante que o Senhor preparou para nós. A nossa própria família, meu Deus, deve ouvir de nós, ó Pai. Oh, meu Deus, a família, meu Senhor, que um dia nos ouviu pedir dinheiro emprestado, que nos ouviu, meu Deus, contar as nossas mazelas, as nossas crises, que soube, meu Deus, muitas coisas ruins que se passaram, mas elas verão e ouvirão quão grande é o nosso Deus, quão grande é o Senhor, que é rico em perdoar, que é poderoso em atender, que é fiel e justo, meu Deus, para cumprir o que prometeu, que o Senhor não falha, que o mesmo Deus que operou no passado, opera hoje, operará para todo sempre. Pai, agora nós levantamos a nossa voz com autoridade para determinar, Senhor, que todo mal saia da nossa vida, que esse espírito de ingratidão, de insatisfação, meu Deus, em todo mal que nos torna ingratos, que nos torna murmuradores, que nos torna, meu Deus, pessoas, ó Pai, que não reconhecem ainda o que o Senhor já fez. Nos ajuda, Pai, vem com o teu poder, passa agora na nossa vida, do dia que nós nascemos até o dia de hoje, no corpo, na alma, no espírito, no mais íntimo do nosso ser, arrancando, meu Deus, tudo aquilo que não presta, arrancando o atrapalho, arrancando o tropeço, arrancando, meu Deus, o mal pela raiz. Nós levantamos a voz e ordenamos ao diabo e aos seus mensageiros, dizemos: Satanás, não tem acordo, bate em retirada agora, saia a ingratidão, a insatisfação, o nervosismo, a irritabilidade, saia agora o estresse, saia agora a ansiedade. O Senhor diz: não estejais inquietos por coisa alguma, mas muitas vezes, Deus, não poucas, muitas vezes a inquietação tem tomado conta da nossa mente, tem dominado o nosso coração, mas pedimos a tua ajuda. Deus nos capacita a não estar inquietos por coisa alguma, mas antes da inquietação, da ansiedade nos dominar, a nossa oração seja, meu Deus, conhecida diante do Senhor, e seja uma oração, meu Pai, poderosa, uma oração de súplica, oh meu Deus, com humildade, reconhecendo, meu Deus, que sem o Senhor não vamos a lugar algum, e nós invocamos o teu poder nessa noite. Vem poder de Deus agora, queimando tudo que não presta, destruindo o mal desde a raiz. Nós levantamos a voz agora contra o mal, nós determinamos a Satanás agora e aos seus mensageiros, e dizemos: o diabo, saia agora a ansiedade, saia a inquietação, saia o medo, saia, todo mal, manda embora da sua casa, manda embora da sua família, manda embora do seu casamento, manda embora da sua vida, da sua mente, dos seus sentimentos. Diga em o nome de Jesus: diabo, não tem acordo não, é uma ordem, eu determino em nome do Senhor Jesus, todo mal vai ter retirada, todo mal agora tem que sair, não pode ficar. Nós ordenamos: saia, vai embora, em nome de Jesus. Dobre os seus joelhos agora para suplicar. Pai, nós, meu Deus, agora de joelhos suplicamos, ó Pai, vem, Senhor Jesus, abençoa a nossa vida e através de nós a nossa casa, em nome de Jesus. Pai, abençoa, em nome de Jesus. Salva, Senhor, a nossa casa, salva a nossa família, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Somos gratos ao Senhor pela nossa casa, meu Deus, mas eles precisam ter o Senhor, eles precisam ser alcançados pelo Senhor, pelo seu poder, ter a manifestação do Senhor, meu Pai, serem transformados verdadeiramente, meu Deus, em nome de Jesus. Oh Senhor Jesus, vai tocando em cada coração agora, Senhor, vai convencendo, meu Pai, do pecado, meu Pai, em nome de Jesus. Oh Senhor, vai transformando agora cada mente, aquele coração endurecido, meu Deus, aquela pessoa revoltada, oh Senhor Jesus, aquela pessoa nervosa, meu Pai, em nome de Jesus, vai transformando agora, meu Pai, transforma a nossa casa.
casa, transforma os nossos familiares, meu Pai, verdadeiramente, para a glória do Teu santo nome, Jesus. Oh, Senhor Jesus, nós queremos a nossa família no Seu altar, na Sua presença, te louvando, te adorando, servindo verdadeiramente a Deus Todo-Poderoso. Oh, Senhor Jesus, mas nós também, Senhor, neste momento nós também te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos dado, meu Deus, por cada oração concedida, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, quantos, meu Pai, já mudaram, meu Pai, quantas famílias já sentiram a diferença. Oh, Senhor Jesus, talvez, meu Deus, o filho é fruto de oração, o casamento é fruto de oração, e nós devemos te agradecer, nós devemos nos lembrar de tudo que um dia nós te pedimos na Sua presença, no Seu altar. Meu Pai, te agradecer por aquilo que o Senhor nos dará, por aquilo que o Senhor ainda vai fazer por nós, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, que nós não venhamos ser ansiosos, não, mas que nós devemos confiar totalmente na Sua palavra, que o Senhor vai cumprir uma por uma, todas as promessas, meu Deus, serão cumpridas nas nossas vidas, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela nossa casa, te agradecemos pelo nosso lar, te agradecemos, meu Pai, por tudo que o Senhor tem nos concedido, em nome de Jesus, nossos pedidos de oração, quantas vezes nós nem lembramos, meu Pai, e hoje nós temos, meu Deus, uma oração respondida. Talvez nós não lembramos que nós clamamos ao Senhor, meu Deus, e hoje nós temos as bênçãos que o Senhor nos concedeu em nome de Jesus Cristo. Oh, Senhor Jesus, muito obrigado. Nós te agradecemos, nós te louvamos. Senhor, nós determinamos, meu Deus, mais uma quarta-feira nós nos colocamos no Seu altar para determinarmos, para falarmos, meu Deus, em nome de Jesus, para profetizarmos sobre a nossa casa, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, declara a igreja. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós e a nossa casa, Senhor, em nome de Jesus Cristo, e nós te agradecemos, meu Pai. Oh, Senhor Jesus, nós te agradecemos. Fique de pé, igreja, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor Jesus, porque nós cremos que é a vitória da nossa casa, nós cremos na salvação da nossa família, Senhor, nós vemos, nós enxergamos pelos olhos da nossa fé, em nome de Jesus. Por mais que o diabo tente mudar, por mais que o diabo tente colocar ao contrário, mas nós cremos, meu Pai, em nome de Jesus, em todas as Suas palavras serão cumpridas em nossa vida, em nome de Jesus Cristo, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Isso, levante as suas mãos agora e comece a agradecer. Você orou, você suplicou de joelhos, agora ação de graças. Age com gratidão agora, na confiança de que aquele que prometeu também é fiel para cumprir. De que o Deus que você clamou não é um Deus surdo, não é um Deus que não enxerga, que não te vê, não é um Deus que está com a mão encolhida, mas Ele prometeu estar com os ouvidos abertos, os olhos atentos e a mão estendida sobre nós. Senhor, nós declaramos, ó Pai, que a nossa família pertence a Ti. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diga obrigado, Jesus. Amém. Amém? Vamos aplaudir mais uma vez o nosso Deus. Glória a Deus. Pode se sentar, meus irmãos. Deixa eu me despedir aqui. Nós estamos fazendo aqui a nossa gravação para nós postarmos nas redes sociais. Eu quero fazer a você esse convite especial. Você que é aqui de Vitória, do Espírito Santo, você que vai passar por aqui. A nossa sede estadual fica localizada na Avenida Princesa Isabel, 367, aqui no centro de Vitória. Toda quarta e sexta, segunda, quarta e sexta, 9, meio-dia, 15 e 19h30, as reuniões abençoando você. Segunda, prosperidade, quarta da família e sexta, cura e libertação.
E aos domingos, às 8 da manhã, especial no Jejum da Vitória, também às 10, às 15 e às 18 horas, tá bom? E você que pode nos ajudar, você que é dizimista, ofertante, patrocinador da obra de Deus, nós contamos com a sua ajuda. Pastor, como é que eu faço para enviar o meu dízimo, a minha oferta? Talvez já está até atrasado, pastor, quero colocar a casa em ordem, dízimo do 13º, né? Enfim, você pode fazer via Pix. Depois eu vou pedir para a nossa equipe colocar o QR Code, mas você pode escrever aí o e-mail que é a chave Pix. O e-mail da igreja é doações@iigd.com.br. Tudo junto, tudo com letra minúscula, né? Então escreve-se doações@iigd.com.br, tá bom? E você envia o comprovante de doação para o número do WhatsApp da sede, 27 995 25 20 76. Repetindo, 27 995 25 20 76. Esse WhatsApp você pode também entrar em contato conosco, tá bom? Contamos com a sua ajuda e com a sua fidelidade. Deixa eu mandar uma bênção para todos que estão acompanhando, em nome de Jesus. Senhor, eu coloco a tua bênção, meu Pai, sobre a vida de todos, e que esta palavra, esse ensinamento dos 10 mandamentos da família, produza em nós a gratidão, meu Pai, e o bom resultado que o Senhor espera, que além da cura, que além de favores naturais, o Senhor deseja mais que tudo salvar, e que esta salvação se estenda para toda a família. Eu os abençoo em nome de Jesus. E todos digam amém. Vamos aplaudir bem forte o Senhor Jesus. Deus abençoe.